Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Eu estou bem e creio que vocês também estão bem. Então, a nossa aula de história hoje tem como tema o iluminismo. Mas, primeiramente, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Se coloque no lugar silencioso, confortável, com lápis e caderno à mão para que você possa escrever, se necessário for. Então, vamos lá. O que foi iluminismo? Foi um movimento filosófico e intelectual desenvolvido no século XIII na Europa. Então vamos lá. Para todos esses que vocês estão vendo aí, são os filósofos da época. Olha só, eles entendiam que o antigo regime impedia o desenvolvimento do progresso, limitando a liberdade de pensamento e a expressão da racionalidade. E aí, vamos lá. Vamos dizer, como era a circulação do conhecimento? Era a partir da enciclopédia. Então, a circulação do conhecimento era bastante restrita, de maneira que poucas pessoas tinham acesso à educação e à ciência. Para os iluministas, a sistematização desse conteúdo era muito importante e, segundo eles, deveria ser de acesso a todos. Revolução científica. O que foi isso? O iluminismo foi resultado de um longo processo de valorização do pensamento científico que vinha ocorrendo na Europa desde o século XVII. Naquele período, as verdades estabelecidas pela Igreja vinham sendo questionadas por alguns estudiosos, e uma nova visão de mundo passava a ser difundida no meio acadêmico. Os iluministas e a organização do governo. Então, vamos lá. Na Europa do século XVIII, muitos estados modernos tinham seus governos baseados em princípios absolutistas, onde o rei comandava. No absolutismo, o poder é exercido de forma centralizada pelo rei, com total autoridade para intervir nas áreas econômicas, administrativas, políticas e culturais do seu território. Assim, o rei tomava as decisões e dificilmente era questionado pelos súditos, por causa da sua soberania em relação à organização e ao funcionamento do Estado. Para os iluministas, essa forma de governo era caracterizada pelo constante abuso de poder e impedia a liberdade dos indivíduos. Despotismo esclarecido. O que foi isso? Ao longo do século XVIII, alguns governantes aplicaram medidas com características iluministas em suas administrações. Esses monarcas e políticos são chamados déspotas esclarecidos, pois mesmo mantendo um governo de caráter absolutista, eles propuseram algumas reformas para atender às reivindicações dos burgueses e iluministas. Então, vamos lá? Iluminismo e a religião. Então, vamos lá. No período iluminista, essa crítica aumentaram, pois a igreja foi responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica, rejeitando contestações e reprimindo com violência seus opositores. Vamos lá. As ideias de Rousseau. Quem foi Rousseau? Um importante filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau. Uma das suas principais obras é o livro do Contrato Social, publicado em 1762. Rousseau defendia os seres humanos, que os seres humanos são livres e originalmente bons, os bons selvagens, sendo que esse estágio inicial é chamado estado da natureza. Porém, segundo esse pensador, ao longo do tempo as pessoas são corrompidas principalmente pela influência da vida em sociedade e pelo estabelecimento da propriedade privada. Liberalismo. Então, vamos entender o que foi o liberalismo. Foi um modo de entender a natureza humana e uma proposta destinada a possibilitar que todos alcancem o mais alto nível de prosperidade, de acordo com o seu potencial, em razão de seus valores, atividades e conhecimento, com maior grau de liberdade possível em uma sociedade que reduza ao mínimo os inevitáveis conflitos sociais. Então, vamos lá. O liberalismo defendia a garantia dos direitos individuais e de propriedade privada, contrariando o forte poder monárquico e absolutista vigente na época.
As ideias de John Locke. As ideias do pensador John Locke foram importantes para o desenvolvimento do liberalismo político. Liberdade, tolerância religiosa. Foi o pai da doutrina empirismo, conhecida deriva da experiência e da teoria das tábuas rasas. Adam Smith. Quem foi esse filósofo? No âmbito econômico, o liberalismo propõe o fim da intervenção do Estado nas dinâmicas da economia. E esse aí é o principal pensador daquela época. Ele desenvolveu as bases da teoria do liberalismo econômico. De acordo com suas propostas, o mercado seria regulado naturalmente pela lei da oferta e da procura, que se baseava na dinâmica da procura dos consumidores e da oferta dos produtos. As revoluções inglesas. O que foram essas revoluções inglesas? Os ideais liberais e os princípios defendidos por John Locke tiveram influência no contexto político inglês do século XVII. Assim, o total poder dos monarcas foi questionado e teve início um movimento revolucionário, com o objetivo era a ascensão da burguesia à medida que limitava o absolutismo. Então, houve algumas discordâncias e que acabaram se transformando em revoluções por conta da forma de governo que era praticada naquela época. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam fazer as atividades com êxito. Então, beijos e até a próxima!